Olá, meus amigos, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Quem vos cumprimenta nesta hora é o vosso irmão e amigo em Cristo, Pastor Sérgio. E nesta manhã nós queremos fazer mais um vídeo, mais uma exposição bíblica. E o nosso texto de hoje é Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo de número 30. Muito bem, meus prezados, de vez em quando nós nos sentimos chamados, ou nós somos chamados por pessoas para realizarmos alguma tarefa. Nós somos chamados por pessoas para fazermos alguma coisa para essas pessoas. Às vezes somos chamados para uma conquista, às vezes somos chamados para um cargo, às vezes somos chamados para atender alguma necessidade. E nós temos aqui diante de nós um texto bíblico que está em Mateus 11, versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo ele é suave. Aqui nós estamos vendo também uma chamada. Alguém está dizendo: vinde a mim. E aí eu pergunto, quem está nos chamando aqui? O texto está dizendo que Jesus disse: vinde a mim. Então quem está nos chamando aqui nesse texto é o Senhor Jesus Cristo. E Ele está chamando para irmos até Ele. Não existiu na face da terra e nem existirá uma pessoa que possa chamar você para ir até Ele. Muitos líderes, muitos filósofos, muitos profetas chamam as pessoas, mas nunca chamam as pessoas para irem até ela. Mas somente Jesus tem esta autoridade. Somente Jesus pode nos chamar para irmos até Ele. Jesus certa vez disse: toda autoridade foi me dada nos céus e sobre a terra. Jesus recebeu do Pai a autoridade suprema. Depois de Deus, somente Jesus tem toda a autoridade sobre os céus, sobre a terra, sobre toda a criatura, quer deste século, quer do século passado, quer do século vindouro. Jesus é quem nos chama, meus prezados, e Ele tem esta autoridade para nos chamar. Será que você consegue ouvir a chamada de Jesus para a sua vida? Precisamos ouvir esta chamada do Senhor. Então Jesus é quem chama. Mas a quem realmente Jesus está chamando? Ele diz ali: vinde a mim todos. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não é exclusivista. Pelo contrário, Jesus é inclusivista. Ele quer incluir, ou ele inclui a todos na sua chamada. Quando muitas vezes uma empresa ou um grupo chama pessoas, eles são seletivos, eles escolhem este e rejeitam aqueles. Quando alguém ou uma empresa está contratando, está selecionando funcionários,
eles são exclusivistas, eles são seletivos. Muitas vezes os políticos também, eles são seletivos. Ele diz: este serve e este não serve. Mas aqui nós vemos o próprio Senhor Jesus dizendo: vinde a mim todos, não haverá ninguém rejeitado. Por pior que seja a sua condição, por mais profundo que seja o abismo em que você caiu, por mais degradante que seja a nossa situação, Jesus não rejeita, mas Ele chama a todos. E especificamente aqui Ele está dizendo: vinde a mim todos os que estão cansados. É muito fácil as pessoas se cansarem nesta vida. Tem muitas pessoas que dizem: eu estou cansado de viver, eu estou cansado de fazer sempre a mesma coisa, eu estou cansado de não ser reconhecido por aquilo que eu faço. Muitas vezes a esposa está cansada de não ser reconhecido pelo esposo, outras vezes o esposo também está cansado por não ser reconhecido. É muito fácil você encontrar pessoas cansadas nessa vida, pessoas que idealizaram um objetivo, pessoas que pensaram em fazer alguma coisa e de repente essas pessoas estão cansadas e não querem mais aquilo para as suas vidas. Mas Jesus está chamando você, meu prezado, está chamando a mim, que muitas vezes estamos cansados dessa vida, estamos cansados do pecado, estamos cansados de fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Jesus está chamando os cansados e Jesus está chamando também os sobrecarregados. Quantas vezes, meus prezados, nós não nos sobrecarregamos? Quantas vezes nós decidimos na nossa vida o que nós vamos fazer, baseados no desejo do nosso coração, baseado naquilo que nós queremos, e com o passar do tempo, aquela pessoa que projetou em ser um milionário, em ser um rico, está sobrecarregado com tantos afazeres para a sua vida. Muitas vezes aquela pessoa que resolveu ser uma pessoa famosa, agora ele já não suporta mais o peso da sua fama, ele está sobrecarregado e ele quer realmente descarregar-se, ele quer se livrar daquele fardo que ele colocou sobre a sua vida. Pessoas que às vezes desejaram fazer alguma coisa, mas agora aquele desejo, aquela vontade, aquele objetivo se tornou para ele um fardo e ele está sobrecarregado, não sabe o que fazer para se livrar daquilo. Mas Jesus está dizendo: vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Em que situação você se encontra? Você está cansado? Você está sobrecarregado? É a você, é a mim, a quem Jesus está chamando. Louvado seja o nome do Senhor. A chamada de Jesus. Jesus está chamando, Jesus chama a todos, mas vamos pensar agora, qual a finalidade? Para que Jesus está nos chamando? Será que Jesus realmente tem alguma coisa a oferecer àqueles a quem Ele está chamando? Sim, meu prezado. A primeira coisa que Jesus oferece àquele a quem Ele está chamando é o alívio. Ele diz aqui: vinde a mim e eu vos aliviarei. Cansado, sobrecarregado, Jesus oferece a nós o alívio, porque muitas vezes estamos sobrecarregados com as coisas desse mundo e estamos querendo um alívio para a nossa vida.
Mas a pior coisa que sobrecarrega o homem, a pior coisa que torna o homem cansado, que deixa o homem cansado e querendo receber um alívio, é o pecado. O pecado sobrecarrega, o pecado traz um peso, o pecado traz um cansaço excessivo ao nosso corpo, ao nosso espírito, à nossa alma, e nós precisamos desse alívio. Jesus está oferecendo para aqueles a quem Ele chama, Ele está oferecendo o alívio. Mas além de Jesus oferecer para nós o alívio, Ele chama também para que nós tomemos o seu jugo. Vinde a mim e tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu fardo. Então, às vezes você pode estar pensando, eu vou sair de um sobrecarregamento, eu vou sair de um cansaço, eu vou sair debaixo de um jugo pesado e assumir outro. Só que existe uma novidade aqui para nós, meus prezados. Jesus está dizendo para nós tomarmos o seu jugo, tomarmos o seu fardo, mas o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Jesus não vai te sobrecarregar novamente, não. Jesus não quer nos sobrecarregar, Ele quer nos dar alívio, e o fardo que nós vamos receber e o jugo que nós vamos receber de Jesus é algo suave, é algo leve, porque Jesus, Ele sabe como nós somos formados, Ele conhece a constituição humana, Ele conhece aquilo que nós podemos suportar. Então, meu prezado, Jesus nos chama para receber dele um fardo suave, um jugo suave e algo leve para a nossa vida. Jesus também nos chama, Jesus também quer que nós recebamos dele algo muito importante. Ele diz assim: vinde a mim e aprendei de mim. Esta é uma coisa importante na nossa vida. Muitas vezes temos aprendido, temos absorvido muitas coisas que são ruins para o nosso corpo, que são ruins para a nossa mente, para a nossa formação. Mas Jesus está dizendo: vinde a mim e aprendei de mim. Jesus tem algo glorioso e maravilhoso para nos ensinar. Ele quer nos ensinar o caminho da retidão. Ele quer nos ensinar o caminho da paz. Ele quer nos ensinar o caminho da prosperidade para a nossa vida espiritual. E Ele diz: vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Muitas pessoas estão cansadas por causa da falta de mansidão. Tem aprendido que não deve ser manso. Tem aprendido que humildade não é bom para a vida. Mas o que Jesus quer nos ensinar é justamente isso: viver em mansidão, viver em ação humana. Quer que o homem não se submeta, quer que o homem não seja humilde, quer que o homem não seja manso. Mas Jesus disse assim: bem-aventurado os mansos e humildes de coração, porque eles herdarão a terra. Louvado seja Deus. Essa chamada de Jesus para nós é para aprendermos com Ele. E além da mansidão, da humildade, Jesus quer nos ensinar o caminho da paz. Jesus quer nos ensinar o caminho de uma vida abençoada na sua presença. Para que Jesus nos chama? Qual a finalidade? Jesus também nos chama para o arrependimento. Quando Jesus começou o seu ministério, Ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se existe uma condição para que o homem entre no céu, é esta a principal de todas: arrepender-se. De vez em quando nós ouvimos pessoas dizendo que não tem nada do que se arrepender. Tudo o que eles fizeram está tudo certo e não existe motivos para arrependimento. Isto é orgulho, isto é falta de humildade,
Isso é falta de reconhecer que as pessoas muitas vezes erram, mas não reconhecem os seus erros. Mas se nós quisermos aprender de Jesus, uma das coisas que nós precisamos aprender é sobre o arrependimento. Se não nos arrependermos, não podemos entrar no reino. E arrependimento é uma coisa que Jesus requer de todo ser humano, porque a própria palavra de Deus diz: não existe um justo, nem um sequer. Todos pecaram e destituídos estão da bênção, da glória de Deus. Então ninguém pode dizer que não precisa se arrepender, que não deve arrependimento, porque todos precisam se arrepender. Certa vez Jesus foi abordado por uns fariseus que estavam falando a respeito daquelas pessoas que Pilatos misturou o seu sangue com os sacrifícios que eles ofereciam no templo. Isto é, Pilatos os matou ali quando eles estavam oferecendo o sacrifício e o sangue deles misturou com o sacrifício. Jesus disse assim: vocês pensam que estes foram mais pecadores do que os outros? Não, todos são pecadores e todos precisam de arrependimento. Jesus também mencionou sobre os 18 que caiu a torre de Siloé e 18 pessoas morreram. Vocês pensam que vocês também não precisam de arrependimento? Que aqueles sobre os quais caiu a torre de Siloé eram mais pecadores do que todos os demais moradores de Jerusalém? Não são, eles não são mais pecadores. Se todos vós igualmente não vos arrependerdes, todos também vão perecer. Então, meu prezado, o arrependimento é para todas as pessoas. Sem arrependimento não há acesso a Deus. Sem arrependimento não podemos entrar no reino dos céus. Sem arrependimento não veremos a face do Senhor Deus lá na glória eterna. Todos precisamos nos arrepender. Jesus certa vez disse: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, quando Jesus nos chama, a finalidade é para que nós possamos nos arrependermos e termos acesso à sua presença. Agora, meus prezados, diante de Jesus nos chamando, de Jesus chamando a todos, e para que Jesus nos chama, qual deve ser a nossa reação? Qual deve ser a sua reação diante de tudo isso que foi exposto neste momento? A primeira reação muitas vezes será uma reação de rejeição. Pessoas talvez nem chegarão ao final deste vídeo porque fala sobre a palavra de Deus. Não querem saber de arrependimento, não querem saber de Jesus. A primeira reação, muitas vezes, diante da mensagem de Deus, é uma reação de rejeição. Qual será o resultado na vida de uma pessoa que rejeitar a chamada de Jesus, que rejeitar de aprender de Jesus, que rejeitar de tomar o jugo de Jesus? Qual será o resultado na vida desta pessoa? Jesus disse àqueles que estiverem à sua esquerda e que rejeitaram a sua palavra: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Será terrível, será algo realmente muito ruim, será algo desastroso para aquele que rejeitar a chamada que o Senhor Jesus está concedendo. Não devemos rejeitar. Mas qual será o resultado para aqueles que aceitarem a chamada do Senhor? O resultado será a vida eterna. O resultado será nesta vida viver em comunhão
e em paz com Deus. O resultado será um dia ouvir a voz do Filho de Deus, porque a palavra de Deus diz: aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus ressuscitarão para a vida eterna. O resultado será bênçãos, o resultado será viver nesta vida uma esperança que um dia nós estaremos na presença de Deus. Qual será a nossa reação? Dependendo da nossa reação, vai nos sobrevir o resultado. Uma reação de aceitação, uma reação de humildade e compreender que nós precisamos de Jesus, nós receberemos a bênção de Deus. Mas uma reação de rejeição à pessoa de Jesus será realmente muito trágico, muito triste para a eternidade. Que você possa abrir o seu coração e ouvir a chamada. Jesus está chamando: vinde a mim, todos são chamados, e aqueles que aceitarem as chamadas serão os bem-aventurados. Aleluia. Muito obrigado. Deus que abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.